Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Antes, para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz do nosso Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Quando se fala em doutrina espírita, logo pensamos em seu codificador, Allan Kardec. Mas o que poucos sabem é que ele recebeu a devotada ajuda de alguém muito importante para que a sua missão pudesse se concretizar. Sua esposa, a senhora Amélie Baudet, tema do livro Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, escrito pelo pesquisador espírita brasileiro Adriano Calzoni. E este livro foi tema de uma recente matéria no jornal Folha Espírita. Segundo Adriano, a principal motivação para publicar o seu livro surgiu ao se constatar que a biografia de Amélie Gabrielle Baudet estava completamente apagada dos anais do espiritismo mundial e que os espíritas da atualidade haviam se esquecido da importância que a esposa de Allan Kardec exerceu na doutrina espírita, inclusive como continuadora do legado deixado pelo seu marido. Allan Kardec, em vida, sempre valorizou a importância e as iniciativas de sua esposa, mas, infelizmente, segundo Adriano Calzoni, isso deixou de acontecer quando Kardec desencarnou. Ela passou a ser desrespeitada por aqueles que antes se diziam amigos do marido, sendo ignorada completamente e posta de lado na sua função que até então era a de ser responsável pela revista espírita, pela livraria espírita e demais ações que criou e desempenhou, fora o seu compromisso de ser a detentora do legado deixado por Kardec. Amélie chegou a adoecer, tamanha a decepção e o sofrimento, fatos relatados no livro de Calzoni. Ela desencarnou em janeiro de 1883, muito em parte devido a toda essa situação. Calzoni contou ao jornal Folha Espírita que se procurou compor uma leitura leve e agradável, indo direto aos assuntos, sem rodeios. O livro levou 5 anos para ficar pronto, em função da dificuldade de se encontrar no Brasil e no exterior fontes primárias e secundárias inéditas sobre a esposa do mestre,
pois alguns historiadores espíritas do passado excluíram a biografia de Amélie de vários documentos. O pesquisador afirma que Amélie colaborou de várias maneiras e em épocas diferentes. Por exemplo, antes do Livro dos Espíritos ter a sua primeira edição, publicada em 1857, ela ajudou ativamente o marido com a leitura e a revisão dos originais, além de ter desembolsado o valor integral para a publicação, que custou 1.527 francos. Lembrando que o salário do marido, naquela época, não passava de 583 francos. Portanto, sem a ajuda financeira da esposa, o livro não teria sido publicado. Amélie Baudet também deu apoio moral e, mais uma vez, suporte financeiro para o marido publicar a Revista Espírita no ano de 1858. Depois da morte do marido, em 31 de março de 1869, ela passou a cuidar ativamente de sua memória póstuma, preservando também as 10 obras fundamentais do Espiritismo, principalmente contra as deturpações em seus originais, que poderiam ter sido uma ameaça dentro da própria doutrina, não fosse Amélie. Segundo Calçone contou à Folha Espírita, ela ficou sabendo que os originais tipográficos das obras fundamentais estavam se perdendo pelas várias tipografias em que Kardec havia solicitado impressões. E esse resgate de todas as originais resultou num preço alto a se pagar. Para que ela pudesse resgatar todo esse emaranhado tipográfico, ela teve que desembolsar 10.000 francos. Mas sem isso, não podemos imaginar o que teria acontecido. Outra fonte chega a dizer que Amélie, na verdade, teve que pagar uma fortuna de 25.000 francos para recuperar os clichês do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Com mais de 74 anos de idade, na década de 1870, ela teve de enfrentar ainda os muitos reformadores que desejavam introduzir novas teorias no coração da doutrina. Essas concepções místicas e esotéricas aceitavam, por exemplo, a retrogradação dos espíritos por meio da metempsicose, que é a possibilidade da reencarnação de espíritos em corpos vegetais ou animais, teoria que o espiritismo não aceita. Estes reformadores surgiram com a pretensão de atualizar a doutrina ou mesmo modernizar Allan Kardec. Como vemos, Amélie enfrentou estes 13 anos entre a morte do marido em 1869 até a sua própria morte em 1883 com coragem e muita garra, e preservou assim a unidade e a pureza dos princípios da doutrina. Em suas pesquisas, Calçone descobriu que não passavam de meia dúzia as mulheres que frequentaram a Sociedade Espírita na época de Kardec, diante de centenas de sócios homens, muitos desses machistas, e que realmente agiram para diminuir a importância delas e, em especial, de Amélie, após a morte de Kardec, na história da doutrina espírita. Fica, então, a nossa dica de leitura para aqueles que se interessaram, o livro Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, de Adriano Calçone. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho, com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, como nos enganamos no mundo das aparências em que vivemos, não é mesmo? Mas não é de hoje que as sociedades do mundo inteiro vivem envoltas pelas aparências. Costumamos avaliar e julgar as pessoas e as relações pelo que elas deixam transparecer. Posição social, situação profissional, se tem méritos e honras reconhecidos pelos ritos e convenções. No mundo político, decisões são tomadas com base nos interesses e no poder concedido aos líderes. E, infelizmente, esse poder quase sempre concedido com base em convenções e interesses próprios. No mundo corporativo também não é diferente.
A concorrência abre caminho para a rivalidade e é matéria-prima para a construção de um mundo de aparências que levam muitos jovens à falsa ideia de conquista e de valor real. A princípio, tudo parece natural e verdadeiro, decorrente da própria estrutura das civilizações na corrida para o progresso. Será, eu pergunto, será que essa estrutura não reflete tão somente um conjunto de aparências? O pior é que muitos acabam estendendo para os outros setores da sua vida o papel que desempenham dentro de suas organizações profissionais. Daí, por exemplo, o homem ou mulher público que acha que dentro de casa continua sendo identificado pelo cargo ou função que ocupa. O diretor, o gerente, o especialista, o doutor, etc., que se identifica pela posição profissional quando se apresenta em ocasiões fora do seu ambiente de trabalho. Problema de identidade, né? Mas a situação piora quando achamos que encontraremos amigos para todas as horas baseados nas aparências. Quantos de nós não disputam lugar próximos dos admirados, dos eleitos, dos poderosos, dos inteligentes, dos ricos e dos famosos? Nunca foi tão fácil identificar esse costume. Basta navegar um pouco pelas redes sociais. Para elucidar o que pretendo trazer para a nossa reflexão no programa de hoje, trouxe uma lição do livro do Espírito, Neo Lúcio, psicografada por Chico Xavier no livro Alvorada Cristã. Com o título Burro de Carga, ele conta que no tempo em que nem se pensava em automóveis, lá na cocheira de um famoso palácio real, um burro de carga vivia constrangido por tantas chacotas e humilhação que os companheiros de moradia lhe dirigiam. Reparando no pelo maltratado e nas inúmeras cicatrizes no lombo do bichinho, um formoso cavalo árabe, ganhador de vários prêmios, disse orgulhoso: "Triste sim na sua, né? Não tem inveja da minha posição? Nas corridas sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelos reis." "Pudera", exclamou um outro cavalo de fina origem inglesa, "como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto pela caça?" Um outro cavalo de procedência húngara, que ouvia a conversa, comentou: "Há 10 anos, quando me ausentei para a pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo nas mãos rudes de um bruto amansador. E ele, covarde, aguentando tudo, nasceu mesmo para ser um saco de pancadas." Nisto, um admirável jumento espanhol falou: "Tenho até vergonha por ser este burro meu parente próximo. Não tem dignidade. Eu aceito os deveres até certo ponto. Quando vejo que estou sendo explorado, desobedeço, pinoteio e, se preciso, até mato." O burrinho recebia os insultos resignadamente. Não havia o que fazer com tantos snobs à sua volta. Neste momento, entra na cocheira o rei, acompanhado pelo chefe de cavalariça, e disse: "Preciso de um animal para grande serviço, um serviço de responsabilidade. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança." O empregado então perguntou: "Não prefere o árabe, senhor?" "Não, não", falou o soberano, "é muito ativo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância." "Não quer o potro inglês?" "De modo alguma", respondeu o rei. "É muito inquieto e não vai além das extravagâncias de caça." "Quem sabe o húngaro?" Não. É bravio, sem qualquer educação,
é apenas pastor de rebanhos. O jumento espanhol serviria? De maneira alguma, é manhoso e não merece confiança. Passados alguns instantes, o rei perguntou: onde está o meu burro de carga? O cocheiro-chefe então indicou o animalzinho no meio dos outros. O rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou adorná-lo com armas resplandecentes de sua corte e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. E termina o autor da historinha da seguinte maneira: assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos, de companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Amigos e amigas, valorizemos aqueles que já sofreram e superaram muitas coisas na existência, que já não dão tanto valor às questões menores, nem supervalorizam as aparências. Vamos ouvi-los e aprender com esses companheiros de todas as horas. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora vamos assistir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos novamente ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição O Bendito Aguilhão, contida no livro Contos e Apólogos do Espírito, Irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Explicava Jesus a certas dúvidas de Simão Pedro. Dizia ele: destina-se a boa nova, Pedro, sobretudo à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo, combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim, contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira, a esperança fiel alcançará o reino divino, e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparecerá a adequada solução ao grande problema.
Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Após pequena pausa na exposição do mestre, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas, mestre, que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Filipe ajuntou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram, apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão, etc, etc. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre com manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade e luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos do céu, para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam alguns ansiosamente que eram esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam muito interessados em retomar certas ocupações vulgares com muita urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo. Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos uma semana repleta de paz, harmonia e boas realizações. E mandem para nós as suas sugestões de temas, comentários
ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigado pela sua companhia e tenham todos uma ótima semana.